contigo nesta noite. Quem crê que Deus tem poder de falar? Aleluia. Amém. Desocupe as tuas mãos e bata as palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Sempre, antes de começar qualquer mensagem, eu sempre cito alguns versículos para que haja reverência. Já é costume, em todas as igrejas que eu prego, eu cito uns versículos antes de iniciar a mensagem. Amém? No livro de Salmo, capítulo de número 119, versículo 11, diz assim: eu guardei, ó Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O livro de Salmo, capítulo de número 119, versículo de número 105, diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e verdadeiramente é luz para o nosso caminho. Escreveu também o profeta messiânico, a saber, o profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 11. Assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. A carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que entra e penetra até a divisão da alma entre as juntas e medula, e ela é apta para discernir, sabe o quê? Os pensamentos. João capítulo de número 15, versículo de número 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, as minhas santíssimas palavras, estiverdes em vós, pedirá tudo o que quiseres e vos será feito. Então, meus amados e queridos irmãos, se a palavra de Deus fluir no teu coração, se você crê na palavra de Deus, se a palavra de Deus estiver com vocês, você pode pedir tudo o que você quiser. Quem está falando isso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo de número 15 e no versículo de número 7. Igreja de Cristo, eu conheço a nível do meu conhecimento, eu tenho conhecimento de 5 tipos de virtude, mas uma dessas virtudes eu vou passar para vocês aqui. As 5 tipos de virtude. A primeira virtude que existe se chama virtude chamada virtude carnal. A segunda virtude se chama virtude intelectual. A terceira virtude se chama virtude dianoética, que é o qual a virtude da alma. Aonde é que está a alma humana? Aonde é que está a tua alma, meus amados e queridos irmãos? A Bíblia nos diz lá no livro de Levítico, capítulo de número 17 e o versículo de número 11 diz que a alma do corpo está, sabendo aonde? No sangue. Quem está me entendendo, salve de glória para Jesus. Já no livro de Hebreus, capítulo de número 13, já tem a alma como pessoa. Amém, igreja do Senhor? Amém? Que toda alma seja sujeita à potestade, que todas as almas sejam sujeitas à autoridade, obedecer à autoridade. Já a alma como pessoa, mas lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, versículo de número 9, quando se abria, aleluia, o 5º selo, a Bíblia nos diz que as almas, aleluia, daqueles que morreram pela boa palavra de Deus, estava debaixo do altar. Pastor, o Senhor falou que, aleluia, a alma do corpo está no sangue. Depois o Senhor fala a alma como pessoa no livro, aleluia, de Romanos, capítulo de número 13 e versículo 1. Agora o Senhor diz, agora no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, que as almas estavam debaixo do altar, e ela pedia: até quando o santo dominador nos convinga o nosso sangue daqueles que estão lá na terra? E foram dados para ele
um pouco. Amém? Espere-se o dia do julgamento. Pastor, tem alma fora do corpo, tem alma fora da matéria física, sim, querido. A nossa alma é o nosso ser. Quem está me entendendo, deu glória a Deus. O teu pensamento, o sangue, irmão, se o sangue não circular em qualquer parte do teu corpo, o teu corpo se encontra morto. Quem está me entendendo, deu glória. Se o sangue não circular, você tem uma ferida na perna, sua perna tem que ser, sabe o quê? Amputada. Quem pode saber disso, pastor, se o sangue está circulando ou não? Pode ser um angiologista ou pode ser até mesmo um cirurgião vascular. Então a alma do corpo, irmão, está verdadeiramente no sangue, como diz a Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 17 e versículo de número 11. Amém? A quarta virtude que eu vou passar para vocês é a virtude filosófica. Pastor, o que é a virtude filosófica? Amém? Quando falamos em filosofia, lembramos de Sócrates, lembramos também de Platão, lembramos dos grandes filósofos da antiguidade. O que é? Mas eu não vim aqui nesta noite falar de filosofia. Vim aqui nesta noite de falar em virtude bíblica. Quem está me entendendo, deu glória. O que é a virtude bíblica? É esse conteúdo sagrado. Quem está me entendendo, deu glória. Foi isso que eu vim passar aqui para vocês aqui nesta noite. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 5 e o versículo 1, que os filisteus armaram batalha contra Israel. Israel de Deus estava em pecado contra Deus. Por que, pastor? Israel estava em pecado contra Deus. Me informe qual foi esse tipo de pecado que Israel praticou. Porque a Bíblia nos diz que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam o que queria com a casa de Deus. Pastor, mas eles faziam o que queria, mas só, meus amados e queridos irmãos, que de Deus ele vem a resposta. Quem está entendendo, deu glória a Deus. Deus não deixa, irmão, Deus não deixa pecado em sua casa permanecer. Pode ser uma liderança, ele pode estar fazendo o que for de errado, mas se por acaso, aleluia, o povo estava clamando a Deus de Israel, porque ele não corrigia os seus filhos faziam o que queria com a obra de Deus. Os seus filhos, irmão, tomou posse do poder. Ele já estava velho, ele já não enxergava mais direito. Amém? E nos diz a Bíblia Sagrada que ele não corrigia os seus filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 homens, ele eram avarentos. Ele estava sendo, irmão, amém? Ele estava sendo avarento, ele não queria saber de doutrina, ele não queria saber de ensinamento de Deus, ele não queria saber de nada. Você vê, meus amados irmãos, que Abiú e Nadab, quem era Abiú e Nadab? Abiú e Nadab eram os 2 filhos, amém? Eram os 2 filhos de Arão. Eles pegaram fogo estranho. Quem está entendendo, deu glória? Porque o fogo continuaria, aleluia, queimando sobre o altar e nunca se apagaria, amém? Mas só que ele não queria pegar fogo do altar. Eles mesmos acenderam os candelabros lá fora. Eles pegaram fogo estranho para apresentar para Deus. A Bíblia nos diz que Deus matou os 2 filhos de Arão. Aleluia! Pastor, mas pelo zelo da sua santidade, Deus mata. Quem sabia disso? Pelo zelo da sua palavra, pelo zelo da sua santidade, a Bíblia nos diz que já vai no Novo Testamento que Herodes morreu com medo de bicho, porque não deu glória a Deus. Pastor, mas Deus matou. No Novo Testamento, a Bíblia nos diz que quando Ananias e Safira se apresentaram adiante de Pedro, querendo enganar o apóstolo Pedro, a Bíblia nos diz que naquele momento, irmão, aleluia, Ananias caiu. Depois vem Safira, sua esposa, também cai. Isso é Novo Testamento. Quem está me entendendo, salve de glória para Deus. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias eram 2 sacerdotes. E a Bíblia nos diz, irmão, que ele fazia o que queria. Eles aprontavam
A Bíblia nos diz que esses homens adulteravam até dentro do templo do Senhor. E Deus, meu irmão, estava vendo tudo aquilo e Deus só estava aguardando o arrependimento. Porque quando nós se arrependemos, irmão, Deus, Ele nos perdoa. Deus espera que a pessoa que esteja fazendo errado se prostre diante dele e peça perdão para ele. Quem está entendendo, deu glória? Deus deu um tempo, mas só que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não ouviram. A Bíblia nos diz que houve um profeta que profetizou para a casa de Eli. Eli não deu ouvido. E nos diz a Bíblia Sagrada que tinha uma mulher por nome de Ana. Ela orava a Deus, ela pedia a Deus, aleluia, para que Deus abrisse verdadeiramente a sua madre. O que é que acontece, irmão? No tempo do sacrifício anual, lá vai Eucana, lá vai também Ana para o sacrifício anual em Siló. E a Bíblia nos diz, irmãos, que naquele momento Ana dobrava o joelho, pedia, fazia uma petição a Deus. Só que essa petição, meus amados irmãos, aleluia, que ela não falava, porque tem coisas, irmão, que não é para você falar. Não é para você abrir a boca. Jesus me dá um carro novo. Não é assim. Pede calado. Jesus muda, aleluia, a minha casa. Eu quero ter uma casa boa. Eu quero ter... Senhor, eu quero um filho. Não, querido. Se cala diante de pedir. Não pede, aleluia, para que todo mundo te escute. Pede para que Deus só te escute. Aleluia. A tua petição é com você e Deus. Aleluia. Quando pedires alguma coisa, quando for te orar, festai a porta do teu aposento. Ora o teu Deus secretamente, que Ele te ouvirá. E não use de várias repetições, que Deus não é surdo. Você já pediu? Eu esqueci o nome da irmã. Rosé. Você já pediu a Deus, você já orou para Deus, mas você está gritando para todo mundo ouvir, para a vizinhança. Deixa eu te ouvir. No momento que você entrou no ato de humilhação, dentro do teu quarto, Deus já te ouviu. Quem está me entendendo? Não adianta você fazer uma petição em voz. Vai criar tribulação. O diabo vai ouvir. O diabo vai perturbar, como foi perturbado José adiante de seus irmãos. José contou o sonho. O sonho era para ele guardar para ele mesmo. Quem está me entendendo, deu glória. Tem sonho que Deus nos mostra de prosperidade, de bem para nós, que é para nós guardar para nós mesmos. Não é para a gente falar com ninguém, é para a gente só falar com Deus. Quem está me entendendo, deu glória a Deus. E Ana era uma mulher sábia, irmão. Ela estava orando desta forma. Só que o Senhor Eli, quando via ela, aleluia, até mesmo mover com os lábios, ele queria ouvir a voz, ele queria saber o que ela estava pedindo, o que é que essa mulher está pedindo. Eu quero saber o que essa mulher está pedindo, amém? Eu quero saber o que é que ela está pedindo. E ele disse, ó, mulher, até quando, mulher? Tu não aparta desde teu ouvido. Até quando? Porque só ouvia os lábios, ela não conseguia falar. Ela tinha, irmão, ela fazia uma petição de uma maneira sábia diante de Deus. Ela tinha uma sabedoria de orar dessa forma. Ela estava passando um problema com Penina, irmão. Penina chegava na cara de Ana e dizia, eu tenho um filho, você é estéril. Eu tenho um filho, você é estéril. Eu tenho um filho, meu prazer do meu marido está comigo, que eu tenho gerado filho e tu não tens gerado filho. Tu és uma árvore frutífera e eu sou uma mulher que dou muito fruto. Então ela não se exaltou, ela dobrou o seu joelho, falou caladamente adiante de Deus. E aí o que é que Deus faz? Porque às vezes, irmão, nós temos que obedecer aos nossos superiores. Amém? Será que ele era um homem que estava certo, estava em santidade? Não, ele estava em rebeldia contra Deus. Ele não repreendia os seus filhos. Mas nos diz a Bíblia, meus amados e queridos irmãos, que agora Ana disse, olha meu Senhor,
não tenha a tua filha como a filha de Belial, a tua filha não está embriagada. Eis que a tua filha faz uma petição, ela pede um filho ao Senhor. Aí ele disse: mulher, que Deus conceda conforme o que? A tua petição. Ele profetizou para ela que Deus conceda, entende, irmão? Mesmo ele estando errado, mas as palavras proferidas de bênção sobre a boca de Eli foi diretamente para Ana: que Deus conceda conforme a tua petição. Tome posse, mulher. E ela tomou posse. Ela se ajuntou com Elcana e teve um filho. E nos diz a Bíblia Sagrada que este filho que ela teve, irmão, foi um filho muito abençoado. Amém? Às vezes você está pedindo a Deus, mas o melhor está por vir. Comigo nesta noite. Quem crê que Deus tem poder de falar?